Olha, tá tendo aí um escândalo que o bolsonarismo tá tentando abafar. Ó, foi aí solto, né? Tava enjaulado e foi solto por apenas 60 dias e depois voltará pra jaula. O ex-senador bolsonarista, que eu vou te mostrar a foto aqui para você não deixar de saber quem é, Telmário Mota. Isso aqui, ó, que inclusive viajava no avião presidencial como Bolsonaro, tá? Esse é o nível aí de intimidade dele com o então presidente. O Telmário Mota foi preso aí no final de 2023 por abusar da própria filha, que tinha 17 anos. Logo depois, uma das principais testemunhas no processo contra ele era a mãe da menina, que não era mais, não tinha relacionamento nenhum com ele. E aí ele mandou matar a mãe da menina, que é uma senhora aí de 52 anos. Então ele abusou da filha e depois matou a mãe. Olha só que desgraça que faz esse bolsonarista. Ficou preso muito tempo e lançou aquele migué que todos os bolsonaristas lançam. Que é, estou mal na prisão. Ai, tadinho de mim. Na hora de abusar da filha não estava. Agora está mal. E aí o juiz, todo juiz bolsonarista benevolente, disse aí que ele vai poder receber atendimento médico em casa com tornozeleira eletrônica por 60 dias e em 60 dias ele volta para a jaula. Na cadeia estava passando aí maus bocados o senhor Telmário Mota. Já eu conto aí o que aconteceu com ele na cadeia. Antes, vamos contar aí o que a filha dele disse em depoimento para a polícia. A filha dele disse o seguinte, que ela não via muito o pai, mas que ele se encontrava às vezes, e que ela chamou o pai para desejar feliz Dia dos Pais aí, e que ele falou para ela, olha, vamos passar aí o dia num lago, e aí para comemorar Dia dos Pais, né, juntos. Tá bom. Aí ele obrigou que ela entrasse no carro dele e tomou o celular dela. Ela disse, por ele ser meu pai e a gente ter saído várias vezes, eu nunca imaginei. Desde pequena a gente mantinha contato. Ele era distante, mas eu era a filha mais próxima dele. As outras mais distantes ainda. Bolsonarista, defensor da família, conservador, dos bons costumes, Deus, pátria e família. Tem um monte de filha fora do casamento e é distante de todas. Assim como Carlos Bolsonaro, como o Neymar, que assim faz um monte de filho e depois paga a pensão, o dinheiro paga. E dane-se, e abandona aí pelo mundo. Essa aí a moral do bolsonarista evangélico cristão temente a Deus, tá bom? É assim, uma moral bem deturpada. Aí, e todos eles ficam usando aí religião para se eleger, aí você vai ver, fazem o oposto do que pregam sempre. E aí, ela disse que ele a forçou a tomar bebidas alcoólicas, tomou o celular dela durante os assédios e tentou tirar a roupa dela. Aí ela conseguiu, em determinado momento, fugir. E ela falou, olha, ele nunca tinha dado nenhum sinal de comportamento assim comigo, nunca, nem para mim, nem para as outras filhas. Abalou todo o meu mundo. Agora imagina como ficou o mundo dela abalado semanas depois, quando ele mandou matar a mãe da menina, que, como você vê, tinha um pai distante, e aí quando ele se tornou próximo, fez isso aí, e aí logo depois ela ficou sem mãe também, que ele mandou matar. Aí foi preso. Preso o Telmário Mota, aí acusado aí de fazer isso com menor de idade, né? Ele foi para a cadeia, e aí na cadeia chegou um momento em que os presos souberam quem ele era e jogaram ali fezes e urina na cela dele, e que ele teve que limpar. Segundo ele, aquilo acarretou muitas doenças para ele. Que estranho. Tá, acarretou doenças para ele. E aí chegaram também a queimar as roupas dele e a queimar o colchão da cela dele. E ele teve que dormir alguns dias, olha que tadinho dele. Teve que dormir ali no cimento. Lembrando que ele ficava ali num lugar especial no presídio, então ele não tinha muito contato com os outros presos. As hostilidades entre os outros presos com ele eram sempre feitas à distância. Jogar algo na cela dele à distância, queimar as coisas dele quando não estavam na cela dele, né? Que tentaram aí queimar a cela dele com ele dentro. Não, queimar as coisas dele. E aí ele falou que aquilo causou inúmeros abalos psicológicos ao coitadinho do ex-senador bolsonarista, e aí ele pediu para ser solto aí porque ele estava com risco de morte na prisão. Disse também que emagreceu mais de 15 quilos e tal, e aí deixaram que ele ficasse na casa dele ali com tornozeleira eletrônica por 60 dias para ter cuidado médico, que segundo aí o juiz e o Ministério Público não estava tendo na cadeia. Isso aí o bolsonarismo está tentando abafar, mas obviamente nós plantonistas vamos lembrar aí a população inteira quem são aqueles que ficavam acusando a esquerda e tal de defender esse tipo de crime e quem são os que cometem.
Inclusive, nos últimos dias, começou a viralizar novamente. É engraçado que a cada 7, 8 meses viraliza aí esse vídeo, que é do Bolsonaro contando aí uma história com meninas venezuelanas de 14 e 15 anos. Eu vou colocar aqui para você, para não deixar você esquecer, né? Refrescar sua memória. Com certeza você já viu esse vídeo, mas não custa rever, né? Em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. Eu faço da porrada. Meu cara passeando de moto, passeio de moto, passeio de jet ski, passeio de cavalo, de jegue. Né? Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão no clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Ou seja, o Bolsonaro aí tava passando, viu duas meninas, achou elas bonitas, assim, sexualmente bonitas, aí pintou um clima e ele pediu para entrar na casa delas, que por acaso era um prostíbulo de menores de idade. Olha só que coisa. E aí o senador, amigo dele, íntimo dele, a ponto de viajar, pegar carona no avião presidencial, esse senador é preso por esse crime aí. Aí você fala, nossa, será que tem mais coincidência? Tem. Por quê? Porque saiu a acusação aí nessa semana contra o presidente da Argentina, Milei. O ex-melhor amigo dele acusou aí, disse que o Milei tinha nos computadores, ou ainda tem, vai saber, né, nos computadores dele, milhares aí de arquivos de meninas menores de idade aí, fazendo coisas que você sabe que são ilegais. E é ilegal ter esse tipo de material no seu computador. Por ele ser presidente da República, não tem operação de busca e apreensão contra ele. Mas o amigo dele fez aí uma denúncia formal no Ministério Público da Argentina. Lembrando aí que o Milei jamais questionou e nem desmentiu essas afirmações aí do ex-melhor amigo dele, que hoje é crítico do governo. Essa semana também, um deputado aí do partido do Milei, apoiador dele, foi condenado, tá meio ruim aqui, vou abaixar o brilho do celular, que aí funciona. Foi condenado à prisão aí você pode ler aqui, ó, para ler bem aqui, né? Foi condenado aí à prisão também, obviamente infantil, o tipo de abuso que ele estava cometendo ali. Aí você vê que coisa. E essa semana na Argentina teve um escândalo em que uma jornalista passou aí a semana acusando colegas jornalistas de serem aí cúmplices num mega esquema aí de você ver aí, de pegar crianças e fazer essas coisas e de terem aí arquivos e vídeos disso tudo. E aí, de repente, um dos jornalistas apoiadores do Milei, no Clarín, para quem não sabe, aí é o maior grupo de mídia da Argentina, como se fosse a Globo de lá. Um desses jornalistas, a carapuça serviu muito bem nele, de maneira assim inexplicável, um jornalista chamado Fabiani, e ele passou a atacar a jornalista que estava acusando ali os colegas. O Milei, do nada, foi às redes sociais e passou a defender esse jornalista Fabiani e a atacar a jornalista que estava ali acusando colegas de fazerem parte aí de um mega esquema, inclusive diz ela internacional aí, com crianças. Aí você vê, peraí, por que um jornalista vestiu a carapuça? Como se tivessem citado, não citaram o nome dele, como se tivessem acusado ele de alguma coisa e começou a acusar ali a jornalista que estava, e começou a atacar a jornalista que estava expondo ali um caso. E por que o Milei do nada apareceu nas redes sociais para defender esse jornalista? Estranho. Isso tudo na semana em que o melhor amigo do Milei faz uma denúncia formal do Ministério Público dizendo, ele é envolvido com esses crimes, hein? Você fala, epa! E na mesma semana em que um deputado aí, apoiador dele, é condenado à prisão por causa disso. Aí você fala, peraí. Mas é incrível, onde você olha o bolsonarismo, onde você olha a extrema-direita, eles estão lá apontando isso nos outros. Inclusive, um dos filmes mais assistidos nos Estados Unidos e no Brasil, muitos assistiram aí no ano passado, era um filme produzido pela extrema-direita, que foi visto por toda a extrema-direita mundial praticamente, que acusava ali, dizendo que tinha um mega esquema internacional também de tráfico de crianças e tudo mais, e apontava isso em gente que era contra a extrema-direita. E colocava como heróis gente que tinha a filosofia, a ideologia de extrema-direita. Aí você fala, nossa, eles usam até Hollywood para apontar nos outros, adivinha, o que eles mesmos fazem. E aí a gente fica assim, nossa, que coisa, esse aí é o bolsonarismo. E aí, nessa mesma semana,
Eduardo Bolsonaro, aí não tem a ver com esse tipo de crime, o Eduardo Bolsonaro estava nas redes sociais dele cantando vitória. Vamos lembrar que uma das estratégias de comunicação do bolsonarismo, e eles fazem isso muito bem, é manter a sua militância 100% do tempo engajada em algo. Então, eles estão atirando ali nos bolsonaristas por todos os lados e atirando o quê? Atirando com munição, que é a munição que os instiga a engajar em política. Então, o bolsonarista médio aí recebe no seu celular centenas de conteúdos todos os dias que faz com que saia de dentro dele uma vontade de engajar e interagir com política. É por isso que eles são tão bons na comunicação. Por exemplo, o petista, ou o apoiador do Lula. O petista já é diferente, que são pessoas mais politizadas, né? Quem se diz petista já é bem mais politizado. A pessoa que só votou no Lula e é despolitizada, ela não recebe praticamente não, ela não recebe nenhum conteúdo a semana inteira, não é só por dia não, a semana inteira, que faz com que essa pessoa se sinta instigada, que sai de dentro dela uma vontade de falar, caramba, eu vou me envolver em política e defender aqui o governo Lula e defender os trabalhadores. Nunca. A esquerda nunca, jamais utilizou as táticas. Olha, são as estratégias mais fáceis de se utilizar em comunicação. E nem o PT, nem o governo Lula, nem a esquerda jamais utilizaram isso. O bolsonarismo segue utilizando. E uma das estratégias que o Eduardo Bolsonaro está utilizando é o quê? É inventar falsas vitórias. Para quê? Para que a militância se mantenha unida ali e sempre ali engajada para pensar, não, mas está vindo a vitória definitiva. A vitória definitiva para eles é o quê? É anistia ao Bolsonaro, para que o Bolsonaro dispute a eleição e dê um golpe de Estado, que é isso que eles querem. Então, eles inventam primeiras vitórias pontuais agora. Então, Eduardo Bolsonaro fez um post, que eu vou te mostrar, e ele diz, Moraes já é chacota internacional, Estados Unidos negam extraditar Alan dos Santos, a Espanha, a socialista Espanha negou extraditar Oswaldo Eustáquio, um juiz de extrema-direita. A extrema-direita está crescendo muito lá. E aí, centenas de refugiados e alguns presos, sim, na Argentina. Situação emergencial, mas nenhum extraditado. Ele está comemorando que tem um bolsonarista preso pelo Milei na Argentina. Ele está literalmente comemorando que tem aí centenas de refugiados presos na Argentina. É pontual, mas nenhum foi extraditado, hein? Pô, estão presos. Estão presos. Inclusive, olha só, tem um dos patriotários que está reclamando da prisão na Argentina, dizendo que a Papuda era muito melhor. Ó, chorei sangue, diz patriota colocado em solitária, né? A gente ficou em solitária, esse terrorista aqui, tá? Olha bem pra cara dele, para dar risada, ficou em solitária na Argentina. O Wellington Luiz Firmino, de 35 anos, afirma ter chorado lágrimas de sangue. Como eles fazem um drama, né? Chorei lágrimas de sangue. Parece o senador aí que quando foi preso falaram, nossa, queimaram minhas roupas, nossa, devia ter pensado no que os presos iam fazer com ele antes dele cometer o crime, antes de fazer aquilo com a própria filha e de depois matar a mãe da filha. Também não pensou, né? Aí depois ficou, ai, nossa, queimaram minhas roupas. Aí o outro também, ele passou aí 49 dias na solitária. Ele diz que a prisão na Argentina, 49 dias na prisão na Argentina foram muito piores do que 11 meses que ele passou na Papuda. Ele falou que muitas vezes orou pela própria morte. E que quando saiu da Papuda, 3 dias depois da morte do Clériston, que era um terrorista que tentou tocar fogo no Salão Verde da Câmara dos Deputados, destruiu obras de arte, destruiu o carro da Polícia Legislativa, atacou policiais. Pois bem, Clériston. E aí morreu porque não se vacinou de Covid, morreu de sequelas da Covid. Mais uma aí na conta do Bolsonaro, diretamente na conta dele. Se tivesse se vacinado, estava vivo aí o terrorista. Aí o cara falou, depois da morte do Clériston, vi minha vida toda confusa. E aí ele obteve liberdade provisória em novembro de 2023, e poucos meses depois, ele foi avisado que a prisão dele havia sido decretada. Então ele resolveu fugir para a Argentina, porque lá ele teria liberdade, porque o Milei sempre fala, um dos lemas dele é Viva la Libertad, aí ele fala um palavrão depois. Viu a liberdade não para os bolsonaristas, né? O Milei não quis saber não, mandou prender todo mundo. 49 dias em solitária. Agora já está com os outros detentos argentinos. Melhorou muito a situação. Quer dizer, os bolsonaristas aí, com a mega articulação internacional do Eduardo Bolsonaro, estão numa situação pior até do que o ex-senador bolsonarista lá, que pelo menos está em casa com tornozeleira pelos próximos 60 dias. Depois deve voltar para a jaula.
Mas os bolsonaristas estão presos na Argentina em situações piores, e não é o único. Vários reclamam aí que as prisões na Argentina são muitíssimo piores que as prisões do Brasil. E isso é óbvio, a Argentina é um país muitíssimo mais pobre que o Brasil, então é óbvio que as prisões lá não vão ser, vão ser bem piores. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Aproveita e deixe seu comentário o que você acha disso tudo. Falou!